Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é a professora Ariane, professora de arte. Eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Espero que em breve, se Deus quiser, estejamos juntinhos lá no colégio para produzir bastante arte, para levar cor e beleza para o nosso colégio, para os nossos corações, para as nossas vidas, tá bom? Se Deus quiser. Vamos lá. Essa é a nossa aula 1, nossa primeira videoaula, né? Nosso primeiro videoaula. E nós vamos tratar sobre os elementos visuais, tá ok? Então, vamos lá, ó. Tudo começa num ponto, né? E de ponto em ponto, nós chegamos na linha. Temos aí no slide, olha, vários tipos de linha, vertical, horizontal, diagonal, zigue-zague, de volta, voltas múltiplas, enfim, diversos tipos de linhas. E o terceiro elemento visual são as formas. Importante observar que o estudo dos elementos visuais é para compreensão da obra em si. Como assim, professora? Nós utilizamos os elementos visuais para obter no final uma composição visual, traduzindo um desenho, uma pintura, uma escultura, tá ok? Então, seja para escultura, para pintura, para desenho, tudo começa num ponto. Do ponto parte para a linha, da linha parte para a forma, tá ok? Da forma, nós partimos para o quarto elemento visual aí, com elemento, que seria, no caso, a direção. O círculo, ele traz a linha curva, o quadrado nos traz aí a linha vertical e a linha horizontal, que dá uma certa estabilidade, um equilíbrio para o desenho, né? Para a pintura. O triângulo nos dá a linha diagonal, muito utilizado para perspectiva, para profundidade, né? Para trazer a terceira dimensão para a composição, para o desenho ou para a pintura, né? E essa linha diagonal, ela pode dar uma sensação de instabilidade, de tensão, de conflito, de ação, que tem tudo a ver com a composição, com o desenho ou com uma pintura, tá? E o círculo, a linha curva, ela nos dá e ela pode nos trazer, por meio do desenho, uma sensação de infinitude, de repetição, tá ok? O quinto elemento é o tom, né? Tem aí do cinza, uns tons acinzentados, temos o preto e o branco. E depois do tom nós temos a cor. Temos o círculo cromático, né? Temos as cores aí no círculo cromático, nós temos, que já vimos na aula passada. Nós já vimos as cores primárias, secundárias, terciárias, neutras, né? Vocês veem aí que indo para o centro do círculo cromático, as cores vão escurecendo. Isso significa que há menos presença de branco, e no caso aí a presença da cor neutra, do cinza, né? Nós temos o sétimo elemento aí, visual, a textura. Olha que interessante. Quando se trata de textura, nós pensamos no tato, né? Em algo palpável para a gente sentir um relevo. Mas nem sempre vai ser assim, né? No desenho ou na pintura. Nós temos também uma chamada textura gráfica, que são essas linhas, curvas, né? Ou retas, que dão uma sensação de textura mesmo. Dá uma sensação que você pode pegar e sentir. Porém, uma textura visual, uma textura gráfica. Não é possível apalpar e sentir um certo relevo, tá? A textura, ela se faz presente de uma forma muito intensa
nas artes aí, tá ok? E por último, porém não menos importante, nós temos o movimento. No movimento vocês podem observar que a linha curva, ela se faz muito presente. Ela mexe. Se você parar e ficar observando essas 3 imagens aí do movimento, parece que as linhas elas se mexem, elas saem do lugar. Esse tipo de arte, ela até tem um período onde ela se faz muito forte. É um movimento chamado op-art, arte ótica, na qual os artistas começavam a trabalhar com esse tipo de arte que traz uma ilusão no olhar do observador. Então, faz uma experiência aí, fica olhando para essas formas que estão representando o elemento visual movimento. Realmente dá a sensação de que elas estão se movendo. Mas tudo isso, toda essa ilusão de ótica, esse desenho, é possível se fazer trabalhando com a matemática aí, viu? Por módulos. Nós vamos fazer algumas atividades depois para a gente conseguir encaixar os elementos visuais e ter uma composição artística no final, ok? Eu peguei aí esse grafite, na verdade eu não consegui identificar o nome do grafiteiro, mas eu escolhi esse grafite aí porque ele tá completinho, ele traz todos os elementos, tá? Ele traz o ponto, observa aí, vocês vão identificar. Ele traz a linha de diversas formas, diversos modelos aí. Ele traz as formas geométricas. Dá uma olhadinha que você vai conseguir identificar em quais pontos desse grafite as formas geométricas aparecem. Ele traz direção com linhas curvas, linhas verticais, horizontais, diagonais. Ele tem o tom, a presença do tom, tem a presença do cinza aí, do preto, do branco, muito forte, né? Ele traz a cor também. Aí temos cores primárias, secundárias e terciárias. Ele traz a textura. Não sei se você consegue identificar aí na testa, nas bochechas, no pescoço. Nós temos a presença da textura. E ele traz um movimento. Não está um movimento de op-art, de arte ótica, mas tem um movimento dos cabelos, né? Algo bem assim desproporcional, que se movimenta. Tem uma figurinha aí, temos duas figurinhas aí, não sei se vocês conseguiram encontrar, né? Mas do lado direito nós temos um homenzinho branco pendurado e do lado esquerdo nós temos um homenzinho meio que segurando uma corda, puxando. Então, nós temos o movimento presente nesse grafite aí também. Agora, nós temos aqui um grafiteiro que eu admiro muito. Ele chama Eduardo Cobra, é brasileiro, maranhense, reside em São Paulo atualmente, se eu não me engano, ele tem 44 anos, aproximadamente. Sensacional, faz muitos murais em São Paulo. Olha que bacana esse grafite. Esse é um grafite feito numa parede enorme lá em São Paulo. Na verdade, eu não tenho certeza se esse é lá de São Paulo, não. Mas eu sei que é feito numa parede gigante. Olha aí a presença do movimento, da textura, né? Das linhas, da direção, do tom, da cor, então nem se fala, né? Temos outro grafite. Esses grafiteiros são brasileiros também, são conhecidos como gêmeos. Eles também trazem, olha aí, ó, observe na camisa e na calça dos homenzinhos a questão do movimento.
até mesmo na plataforma onde eles estão assentados, dá uma ilusão aí da terceira dimensão, a questão da linha diagonal, muita linha diagonal para nos dar profundidade aí no desenho, né? Nos dá volume, presença das cores, presença da textura, né? Na roupa deles, no chapéu. Temos a presença também do tom, numa garrafa que quase some embaixo, perto do pé do moço. Então, nós temos aí uma representação total da junção dos elementos visuais. Olha que legal. Nós vamos juntando os elementos, tudo começa num ponto, né? Já dizia Kandinsky. Vamos juntando os elementos, de ponto em ponto fazemos as linhas, de linhas em linhas, fazemos uma composição visual. Para entendermos que o desenho, vamos falar o desenho, né? Mas seja grafite, desenho, pintura ou escultura, tudo parte de algo muito simples. E aí a junção dessa simplicidade faz com que, no final, haja uma composição satisfatória. Quando eu falo satisfatória, eu não quero dizer bonita, porque essa questão de beleza é muito singular, né, pessoal? Então, às vezes você acha algo belo e eu não acho, e assim vice-versa. Mas, pelo menos, satisfatória. Porque com a junção dos elementos, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, aprendemos a utilizar, né? Aprendemos a função de cada elemento, aprendemos a aplicar esses elementos numa composição visual, numa obra de arte. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, vocês podem mandar o e-mail que eu respondo. Tá ok? Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito obrigada por assistir a aula. E se Deus quiser, nos veremos em breve. Um super beijo. Estou com muita saudade de vocês. Tchauzinho.